Olha pessoal, se existe algo que realmente descreve o termo arqueologia proibida, sem dúvida deve ser esse artefato misterioso descoberto por pesquisadores do século XIX que vamos falar dele hoje para vocês. Bom, o artefato, que se assemelha a um moderno instrumento de ferro fabricado por alguém, foi descoberto preso, embutido praticamente em um grande pedaço de carvão, sugerindo que ele foi depositado na matéria orgânica que formou o carvão antes dessa matéria orgânica, por exemplo, uma árvore ou qualquer outra coisa, tivesse se tornado realmente carvão mineral. O problema é que esse carvão mineral já está formado há milhões de anos atrás, muito antes de qualquer civilização. Então, como é que isso é possível? Aos olhos de ciência, não é. Então, isso significa que o cronograma convencional da origem da humanidade estaria totalmente errado? Seria então a humanidade e suas civilizações muito mais antigas do que a ciência defende? É possível que este item, juntamente com outros inúmeros artefatos que nós já inclusive trouxemos aqui para o canal, seja a prova de que há dezenas de milhares de anos atrás, mesmo centenas de milhares de anos atrás, a Terra antiga era habitada por civilizações avançadas. Bom, se olharmos para os numerosos OOPASTs, que nós, como falei, já trouxemos muitos aqui, que é uma sigla para os objetos que desafiam a história convencional, que não deveriam estar ali, pelo menos, quando esses OOPASTs que foram descobertos na Terra, vamos observar que muitos deles sugerem realmente que a história da humanidade, da origem do homem, precisa ser revisada e o mais rápido possível, porque eles são simplesmente coisas que não encaixam no grande quebra-cabeça que foi montado para explicar a origem da vida no planeta. Há evidências ao redor do globo que nosso planeta foi habitado por civilizações antiquíssimas, extremamente avançadas, antes da nossa chamada história escrita. Também a visão, deve ser considerado que a visão convencional da história sugere que os seres humanos existem em nossa forma moderna há cerca de apenas 200 mil anos. Mas a história de nossa espécie pode ser rastreada, entre aspas, há milhões de anos atrás. Vamos ver, por exemplo, esse objeto que nós trouxemos hoje, que a gente pode chamar realmente de uma broca, foi encontrado então neste grande pedaço de carvão que se formou há milhões de anos atrás. Como se poderia então explicar racionalmente uma coisa dessas, utilizando a história convencional da humanidade? Bom, é muito fora de época, é muito fora da cronologia. É possível que há milhões de anos atrás tenha existido uma civilização extremamente avançada, talvez uma semelhante à nossa, e que existiu na Terra. O objeto está aí para causar essas provocações. O curioso artefato foi apresentado então aos cientistas. Isso aconteceu na reunião da Sociedade de Antiquários da Escócia e foi no dia 13 de dezembro de 1852. Quem levou o artefato foi John Buchanan, que foi citado dizendo: o quebra-cabeças como esse instrumento, foi parar dentro de um carvão, que é mais antigo que a própria humanidade. Não tinha como. O que provava a data era justamente o carvão que o prendia. De acordo com Buchanan, o artefato misterioso foi descoberto dentro de um pedaço de carvão, como já citamos, e que tinha aproximadamente 22 polegadas de espessura. O carvão foi recuperado de um extrato de argila misturado então com rochas antiquíssimas de cerca de 7 metros de espessura, pessoal. Então veja, não há como forjar uma coisa dessa. Após alguns testes, a sociedade que acolheu o descobridor do objeto concordou que o instrumento recuperado do carvão era de um nível tecnológico avançado, era realmente
uma broca que não deveria estar ali. Basicamente, eles disseram que é impossível que a ferramenta exista, porque o carvão que continha o instrumento tinha milhões de anos. A humanidade não seria tão velha então, pelo menos para eles. Assim como esta broca, muitos outros zoopartes desafiam a compreensão e a cronologia da história da arqueologia oficial. Fica então escondido nos porões de grandes museus do mundo para se calar para sempre.